Oi, gente! Na nossa aula prática de hoje de Fisiologia Vegetal, falaremos sobre relações hídricas. De forma remota, mostrarei um experimento prático que vocês podem reproduzir em suas casas, onde demonstrarei como acontece a retenção de água nos diferentes tipos de solo. Existem diferentes tipos de solo que divergem quanto à sua estrutura e textura, capilaridade e potencial hídrico, e são justamente essas diferenças que vão gerar também diferentes capacidades de absorção de água pelo solo. Nesse experimento, vamos demonstrar o comportamento da água no solo para a manutenção do balanço hídrico. Em um extremo está a areia, cujas partículas podem medir 1 milímetro de diâmetro ou mais. Solos arenosos têm uma área de superfície por unidade de grama de solo relativamente pequena e grandes espaços ou canais entre as partículas. No outro extremo está a argila, cujas partículas são menores que 2 micrômetros de diâmetro. Solos argilosos têm áreas de superfície muito maiores e canais menores entre as partículas. No solo arenoso, a água percola mais rápido justamente por conta do grande diâmetro das partículas, enquanto que no solo argiloso vai reter mais água, já que o espaço entre suas partículas é muito pequeno. Os materiais utilizados para a realização do experimento foram 2 funis de mesmo tamanho, 2 papéis filtro, 2 béqueres, no caso aqui utilizamos copos, solo argiloso, solo arenoso e água. Agora vamos à ação. O experimento foi feito da seguinte forma. Primeiramente, colocamos o funil sobre os béqueres e inserimos um papel filtro em cada. A seguir, adicionamos o solo argiloso em um funil e o solo arenoso em outro. Posteriormente, despejamos 100 ml de água em cada tratamento. E por fim, observamos a quantidade de água que passou pelo funil e o volume acumulado no becker. Podemos observar que o tratamento arenoso está escoando sua água bem mais rápido. A partir das observações feitas durante o experimento, podemos fazer algumas reflexões e questionamentos. A primeira pergunta a ser respondida é: qual tratamento apresentou mais água? Como podemos observar aí nas imagens, podemos dizer com segurança que o tratamento que mais acumulou água no becker foi o de solo arenoso. Mas por que isso acontece? Quais os motivos principais para essa diferença? Nós podemos citar 3 fatores principais para esse fenômeno. Primeiro, a diferença na capilaridade do solo. Essa capilaridade é proporcional ao tamanho das partículas no solo, ou seja, quanto menores as partículas, maior a força capilar. Segundo, a porosidade do solo, volume dos espaços entre as partículas sólidas. E terceiro, a capacidade de água do solo, a capacidade máxima que o solo tem de reter água em seus capilares, isso contra a ação da gravidade. Como já citamos, observando os diferentes tipos de solo, vimos que os solos arenosos possuem macroporos,
justamente por conta das suas grandes partículas que geram volumes vazios maiores entre essas partículas, enquanto os argilosos possuem microporos, já que suas partículas são extremamente pequenas, gerando uma menor porosidade, pois possuem espaços vazios menores entre as partículas. Os arenosos, já que possuem macroporos, possuem uma menor capilaridade, espaços vazios maiores entre as partículas. Logo, possuem capacidade de campo menor, ou seja, retêm menos água. Os solos argilosos, como já falamos, são o extremo oposto. Como apresentam microporos, têm uma capilaridade maior, espaços vazios menores entre as partículas. Logo, têm capacidade de campo maior e, por isso, retêm mais água. E é por isso que no Becker arenoso a água percolou mais rápido, enquanto no argiloso ela ficou retida por mais tempo. E qual a diferença entre retenção de água e condutividade hidráulica? A retenção de água no solo é representada pelo volume de água que o solo possui armazenado. Essa capacidade de retenção pode ser influenciada pela estrutura do solo, saturação, que é a quantidade de água que está disponível, textura e mineralização. Já a condutividade hidráulica do solo é uma medida da facilidade com que a água se move pelo solo. Ela varia com o tipo de solo e com seu conteúdo de água. Solos arenosos, que possuem grandes espaços entre as partículas, têm alta condutividade hidráulica quando saturados, enquanto solos argilosos, com somente diminutos espaços entre suas partículas, têm condutividade hidráulica visivelmente menor. Depende de fatores como tempo, área da membrana, volume e gradiente de potencial de água. Mas como a água se move no solo? A água se move pelo solo por fluxo de massa. Fluxo de massa é o movimento conjunto de moléculas em massa, na maioria das vezes em resposta a um gradiente de pressão. Exemplos comuns de fluxo de massa são a água movendo-se ao longo de uma mangueira de jardim ou rio abaixo. O movimento da água pelos solos é, na maior parte das vezes, por fluxo de massa. Como a pressão da água no solo se deve à existência de interfaces ar-água curvadas, a água flui de regiões de maior conteúdo de água no solo, onde os espaços preenchidos com água são maiores e, portanto, o potencial de pressão é menos negativo, para regiões de menor conteúdo de água no solo, onde os espaços menores preenchidos com água estão associados a interfaces ar-água mais curvadas e um potencial de pressão mais negativo. À medida que a água é absorvida pela planta, a solução do solo recua para pequenos compartimentos, canais e fissuras entre as partículas do solo. Nas interfaces ar-água, esse recuo faz a superfície da solução do solo desenvolver um menisco côncavo, interfaces curvas entre ar e água, marcadas aí na figura por setas, desenvolvendo uma tensão, ou seja, uma pressão negativa na solução por meio da tensão superficial. À medida que mais água é removida do solo, a curvatura dos meniscos ar-água aumenta, gerando tensões maiores, ou seja, pressões mais negativas. Um último questionamento interessante que podemos fazer é como o solo e a retenção de água nele podem influenciar a vegetação. A nutrição e desenvolvimento dos corpos vegetais estão fortemente relacionadas com o solo em que estão inseridos e a capacidade desse solo de reter água, uma vez que a água influencia diretamente na movimentação dos nutrientes minerais tanto pelo solo quanto internamente na planta. A escassez de água no solo se tornará um grande problema para a planta na hora de realizar suas atividades metabólicas, pois esse fator pode retardar e até mesmo ocasionar uma interrupção em importantes processos fisiológicos do vegetal,
como a fotossíntese, abertura de estômatos, síntese de proteínas, entre muitos outros essenciais para a manutenção e sobrevivência da planta. Em solos que apresentam uma menor retenção de água, as plantas se apresentam em menor porte. Podemos citar como um bom exemplo desse cenário as restingas. Já em solos que apresentam uma maior retenção de água, as plantas conseguem se desenvolver mais e apresentar um maior porte. Podemos citar como exemplo dessa situação a floresta amazônica.